Estamos sim, aqui no anfiteatro. Tá. Então, só para termos de gravação, né? A Camila, ela é residente da medicina intensiva e vai apresentar hoje o pós-operatório de cirurgia oncológica abdominal, o que esperar, né? As disfunções esperáveis. Obrigado, Camila, e fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Camila, Deixa eu eu só, sou só residente. complementar essa introdução do professor Davi, Camila. Perfeito. Então, lembrando que hoje a reunião ela fica com a medicina intensiva, nossa reunião científica, né? Vai falar do tema aí de pós-operatório de cirurgia oncológica do abdominal, quais as disfunções esperar. E a Camila é nossa residente de segundo ano. É importante falar que ela foi orientada pelo nosso coordenador, o Dr. Tiago Almeida, tá bom? Obrigado, Camila. Boa apresentação e obrigado, Tiago. Então, boa tarde, né? Como já foi apresentado, meu nome é Camila, sou residente do segundo ano de medicina intensiva aqui do Hospital São Paulo. E sobre a orientação do Dr. Tiago, eu vou apresentar o tema sobre pós-operatório de cirurgia oncológica abdominal. Quais disfunções a gente espera nesses doentes? Então, quando me foi apresentado esse tema, a primeira coisa que eu pensei foi qual a importância desse tema, né? E por que a gente deveria estudar ele. Então, a gente recebe muitos pacientes no pós-operatório na UTI, e os pacientes oncológicos, eles são cada vez mais frequentes. A gente sabe que 313 milhões de procedimentos cirúrgicos são realizados a cada ano. Desses procedimentos, 4 milhões de pacientes, eles morrem anualmente dentro de 30 dias. Isso representa cerca de 7,7% de todas as mortes do mundo. Além disso, há um envelhecimento populacional importante e, com isso, um aumento das comorbidades. As técnicas operatórias também são cada vez mais complexas e os pacientes, eles chegam dessa maneira na UTI, pacientes mais velhos, com mais comorbidades, com procedimentos cada vez maiores. 20% dos pacientes internados na UTI têm alguma neoplasia. Esses dados são todos dados americanos. Antes de estudar as disfunções dos pacientes oncológicos abdominais, né, esses pacientes que foram submetidos à cirurgia, a gente tem que entender o que é uma disfunção orgânica, como que ela acontece no perioperatório, para dessa maneira a gente conseguir fazer uma intervenção, tanto no pré, quanto no intra e no pós-operatório, né? Então, a disfunção orgânica, ela acontece por uma diminuição da perfusão do órgão, por uma alteração da hemodinâmica, e um desbalanço entre a oferta e o consumo de oxigênio. Então, a gente tem, no período perioperatório, uma alteração de frequência cardíaca, seja por um componente de dor ou mesmo pela quantidade de medicações que a gente faz na indução, por exemplo. Então, os pacientes apresentam uma alteração hemodinâmica importante. Associada a isso, ainda tem uma chance de sangramento. São pacientes que apresentam alterações na parte de coagulação, né? A própria injúria cirúrgica, ela causa uma ativação neuroendócrina e isso faz com que esses pacientes sejam mais suscetíveis ainda à infecção. Então, nós temos um paciente que já é imunossuprimido de base e com essa ativação cirúrgica a gente ainda provoca uma maior suscetibilidade de infecção desses doentes. A injúria cirúrgica, ela faz uma ativação do sistema imune e, com isso, a liberação de citocinas, de ativa o sistema complemento e causa uma inflamação e um edema tecidual. Temos que lembrar que esses pacientes são pacientes cirúrgicos, então, eles estão submetidos a diversos procedimentos, além da cirurgia em si, ventilação mecânica, ou mesmo os suportes, né, que ele recebe durante a cirurgia. Isso faz com que haja ainda mais um aumento dessa inflamação e desse edema e uma disfunção maior dos órgãos. Pensando, então, nos órgãos em si, a gente lembra que o sistema cardiovascular, né, as disfunções cardiovasculares, tanto o infarto quanto a isquemia, elas são a maior frequência de mortalidade dos pacientes cirúrgicos não cardiológicos são da parte cardiovascular. E a troponina é, então, o principal marcador que a gente tem nesse sentido. Então, a troponina, ela tem um pico entre 24 e 48 horas do pós-operatório, mas a gente sabe que durante 3 dias após a cirurgia, se a gente consegue ter um prognóstico, né? Além disso, a variação absoluta dessa troponina predis mortalidade em 30 dias.
E como que acontece essa isquemia miocárdica, então? Tanto pelo desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, esses pacientes eles sofrem alterações abruptas da frequência cardíaca, da pressão arterial média, perdem muito volume, seja volume sensível, seja perdas insensíveis, né, quanto a perda de sangramento. Isso faz com que haja uma necrose dos cardiomiócitos e os pacientes que já são suscetíveis a ter um infarto, eles apresentam esse infarto intraoperatório. O que acontece? A maioria dos infartos, eles são vistos no eletrocardiograma como um infradesnivelamento do ST. Além desse desequilíbrio, pode ocorrer ainda um evento oclusivo, né? Um paciente que sofre um estresse arterial diante desse hipofluxo, e aí essa placa de ateroma, ela desestabiliza e faz, junto com essa parte de hipofluxo e hipercoagulabilidade, faz um evento trombótico. Então, foi pensado que talvez se a gente fizesse um pré-condicionamento desses miocárdios com anestésicos voláteis, talvez a gente teria uma menor alteração hemodinâmica e menores casos de injúria miocárdica. Então, eles compararam os estudos observacionais em animais, compararam os anestésicos voláteis com anestésicos intravenosos e não foi visto nenhuma associação, foi visto que não podia ser prevenido, né, dessa maneira. E então, a melhor maneira que a gente tem de fazer essa prevenção seria, então, o controle da hemodinâmica do doente, controlando bem o volume que ele recebe, contabilizando, então, essas perdas insensíveis, para a gente conseguir fazer com que haja menos alterações intraoperatórias. Não tem nenhum número mágico de PAM ou de frequência cardíaca no intraoperatório. Quando diz respeito às disfunções neurológicas, a gente vê duas causas mais frequentes, né? Duas coisas mais frequentes das disfunções neurológicas. O AVC, né, o acidente vascular cerebral, que é bem mais raro, chega a ser 0,1 a 1,9% dos pacientes cirúrgicos apresentam, mas quando apresentam esses quadros, tem um impacto importante na mortalidade desses doentes. O delírio pós-operatório, ele é bem frequente, a gente vê muito e às vezes a gente até negligencia esse delírio, né? Na UTI, de 60% a 80% dos pacientes em ventilação mecânica apresentam um delírio. E 20% a 50% dos pacientes que não estão em ventilação mecânica também apresentam delírio. E o delírio, ele está associado a um maior tempo de ventilação mecânica, maior tempo de internação em UTI, portanto, maior tempo de internação hospitalar, e está associado também a uma mortalidade mais alta. Um fator de risco que a gente consegue prevenir são o uso de analgésicos opioides. A gente tem que pensar que são pacientes que são submetidos a uma cirurgia grande e que precisam de analgesia, mas talvez o uso de opioides não seja a melhor escolha, né? Então, foram feitos alguns estudos com o uso de Precedex, e foi visto que o Precedex diminuiu a ocorrência de disfunção cognitiva. Compararam, então, o Precedex com os sedativos padrão, e foi visto que teve um aumento dos dias livres de delírio, mas esse aumento não dos dias livres de delírio, mas esse aumento ele não foi associado a uma diminuição na mortalidade em 90 dias. E os pacientes que fizeram uso de Precedex, eles apresentaram mais bradicardia e mais hipotensão. Compararam também a gabapentina com uma dose baixa e única de ketamina, mas também não foi visto benefício. Os pacientes apresentavam um aumento na incidência de confusão e de pesadelos, principalmente em pacientes idosos. Os pacientes cirúrgicos são submetidos à ventilação mecânica, né? E a gente tem que ter um cuidado no manejo dessa via aérea, desse doente, e principalmente um cuidado no que diz respeito às assincronias ventilatórias, né? Para a gente prevenir os barotraumas, os volutraumas e os atelectraumas. A ventilação mecânica em si, ela pode tanto causar quanto exacerbar quadros de pneumonia, atelectasia, pneumotórax e síndrome de desconforto respiratório, principalmente porque esses pacientes eles são submetidos a cirurgias, né, a aspirações, manejo de fluidos, isso tudo também colabora com a incidência.
No que diz respeito às disfunções renais, a gente tem que lembrar que esses doentes são doentes que apresentam bastante dor, então já fazem uso muitas vezes de anti-inflamatórios e de medicações que comprometem a função renal. Lembrando que cada vez mais a gente vê pacientes idosos também, isso tudo somado à instabilidade hemodinâmica e hipovolêmica durante o período operatório, mesmo que temporário, faz com que o sistema renal ative os mecanismos compensatórios tanto do sistema nervoso simpático quanto o eixo renina, angiotensina, aldosterona, fazendo com que haja uma vasoconstrição arterial, né, para aumentar o fluxo renal e dessa forma consiga compensar. Mas essa compensação, se essa hipotensão ela continuar, ela pode não conseguir compensar e aí realmente causar uma disfunção renal nesse doente. E como método de rinoproteção, a gente pode utilizar a otimização, fazer uma otimização hemodinâmica e prevenção, tanto de sobrecarga como de subcarga de fluidos intravenosos. A disfunção intestinal e hepática, a gente viu bastante, né, que as hipotensões, as hemorragias e as drogas vasoativas, elas causam um hipofluxo. No que diz respeito à parte hepática, associado a essa parte de hipofluxo sanguíneo, ainda tem associado uma compressão mecânica do fígado pela ventilação com pressão positiva ou um pneumoperitônio durante a cirurgia. E aí a gente tem uma redução da circulação hepática, fazendo com que haja uma disfunção hepática, e a gente consegue ver isso através das alterações enzimáticas, né, das enzimas hepáticas. E a disfunção intestinal, da mesma forma, associada ao hipofluxo, às hipotensões intraoperatórias, o uso de drogas vasoativas, mas muitas vezes esses pacientes ainda fazem uso de antibióticos, inibidores de bombas de prótons, vasopressores, e causam uma alteração da microbiota intestinal. E os pacientes que apresentam isquemia e injúria intestinal, eles têm um prognóstico muito ruim, né? É bem catastrófico também quando acontece coisas desse tipo. Então, a gente entendeu nos órgãos como que funciona essas injúrias, mas esse slide é bem interessante, que a gente consegue colocar todos os sistemas nele, né? Então, como que a gente vai entender agora como que isso acontece a nível celular. Então, a célula, né, o tecido, ele sofre uma isquemia ou um insulto da cirurgia, e esse insulto, essa isquemia, ela vai causar um dano celular, que vai causar necrose, hipóxia celular, e essa célula danificada, ela vai enviar uma mensagem de perigo para as células imunes, que são os DAMPs. Esses DAMPs, quando eles se ligam às células imunes vão fazer, então, uma decodificação, vai traduzir esse sinal e vai ativar os leucócitos. A ativação desses leucócitos vai liberar citocinas, né, quimocitocinas, e tem dois caminhos. Esses leucócitos, eles podem ir naquele tecido lesado, conseguir fazer um reparo tecidual, um controle imunológico e resolver o problema, ou não. Ou ele pode fazer com que haja ainda mais, exacerbar ainda mais essa inflamação. E daí, ele vai desencadear uma disfunção endotelial, uma ruptura de microbarreiras, vai ter um extravasamento do plasma, que vai causar mais edema e mais hipóxia, aumentando ainda a disfunção orgânica. Dessa maneira, forma-se um ciclo. Nesse ciclo, se a gente conseguir identificar esse ciclo, a gente consegue quebrar, né? E aí fazer com que isso, por meio de uso de antibiótico ou otimização hemodinâmica com fluidos ou drogas vasoativas. Então, a cirurgia, ela age nesse sentido como um gatilho, né? Tem uma lesão tecidual e vai ativar o sistema de coagulação, o sistema imune, o sistema complemento, que vai fazer com que haja liberação coordenada de biomarcadores. E esses biomarcadores, a gente consegue dosar eles e monitorizar para ver se esse paciente está tendo uma disfunção renal, uma disfunção orgânica, ou não, ou se está indo tudo bem com esse doente. Então, a gente entendeu como é que funciona as disfunções orgânicas. E nos nossos pacientes oncológicos, a gente tem que lembrar também das toxicidades dos quimioterápicos. Então, são pacientes que fazem ou já fizeram uso de quimioterapia, e a gente tem que ficar atento a isso também.
Principalmente para a gente fazer um plano, né? Então, se a gente conhece o quimioterápico, no pré-operatório, a gente vai tirar a história desse doente, saber qual que é o status nutricional desse doente, qual que é a neoplasia de base dele, qual que é a quimioterapia que ele faz uso, por quanto tempo, quantas foram as doses, qual foi a última dose desse quimioterápico. E a partir daí a gente vai conseguir pensar nos exames que a gente precisa solicitar e nos órgãos que a gente precisa ficar mais atento nesses pacientes. Por exemplo, um paciente que faz uso de antraciclina. A antraciclina é um quimioterápico que é muito utilizado, principalmente em câncer de mama, em câncer gástrico, e ele tem uma cardiotoxicidade importante. Então, para esse paciente, seria interessante a gente pedir um ecocardiograma para ver se tem uma disfunção ventricular. Falando da antraciclina, né, eu já disse que ela tem uma cardiotoxicidade importante, e ela faz essa toxicidade a partir de ânions superóxidos, que vão causar lesões nesses miocárdios, né, nessas células miocárdicas. Então, nesse sentido, a gente sabe que a toxicidade ela pode ser tanto na primeira dose, quanto o paciente que já fez uso há anos e ainda assim eles podem apresentar essa cardiotoxicidade. Então, no eletro, a gente consegue ver tanto alterações inespecíficas, quanto arritmias supraventriculares, ventriculares, bloqueio de ramo, e isso tudo a gente tem que ficar bem atento. No eco, uma disfunção diastólica, ela pode mostrar para a gente um sinal de precocidade de toxicidade. E no intraoperatório, se esse paciente apresentar uma insuficiência ventricular esquerda, ela pode ser refratário aos agonistas dos receptores beta-adrenérgicos. A ciclofosfamida e a bleomicina são quimioterápicos que fazem toxicidade pulmonar. E eles agem de maneira direta, né? Então, os pneumócitos tipo 1 são transformados em pneumócitos tipo 2, que sofrem uma metaplasia e formam um epitélio cuboide. E os fibroblastos, então, eles se depositam ali e formam uma fibrose pulmonar. Sabendo disso, esse paciente se beneficiaria, então, de uma espirometria, de uma gasometria arterial, e a gente teria mais esse paciente na mão nesse sentido. Foi pensado que talvez, se fosse feito uma restrição de O2, né, um FO2 menor durante o intraoperatório, talvez esses pacientes tivessem um desfecho melhor, mas isso não foi comprovado. O uso de corticoides, que mostrou o uso de corticoides antes da cirurgia, houve uma redução das complicações no pós-operatório. Do ponto de vista renal, a cisplatina é um quimioterápico que faz muita toxicidade renal por meio da necrose de coagulação das células tubulares e renais nos ductos coletores, levando a uma redução no fluxo sanguíneo renal e na taxa de filtração glomerular. Então, para a gente prevenir essa toxicidade renal, a gente tem que hidratar bastante esse paciente no intraoperatório, para que haja uma redução das concentrações desses medicamentos nos túbulos renais. E foi visto que a solução salina, então, seria uma solução de escolha, porque vai inibir a hidrólise da cisplatina. No sistema nervoso, a vincristina ela tem um efeito tóxico importante, e a gente tem que lembrar, principalmente nos pacientes que a gente vai fazer uma anestesia regional. Sempre testar os reflexos profundos, porque a toxicidade pode ser vista na diminuição desses reflexos. Importante a gente fazer um controle da dor desse paciente, né? Um paciente que, na maioria das vezes, fazem umas cirurgias grandes e apresentam muita dor após. Mas a gente tem que lembrar dessas toxicidades quimioterápicas, das comorbidades de base desses doentes, né? Para então a gente pensar qual seria o melhor analgésico para utilizar nesses doentes, né? A gente pode usar a escala gradual da OMS, mas sempre lembrando dessas especificidades. Então, o interessante, talvez, seria lançar a mão de terapias como as terapias integrativas e as intervencionistas de maneira precoce,
já existem vários estudos, né, em andamento sobre o cannabis medicinal e talvez a associação dele tenha um desfecho bom para o doente, né, no controle da dor, assim como as técnicas intervencionistas, tanto os bloqueios nervosos locais quanto a analgesia de neuroeixo. Então, nós vimos as disfunções orgânicas, vimos as quimioterapias e as toxicidades, e agora, baseado na literatura, o que tem mais respaldo na literatura, a gente vai falar das disfunções abdominais, né, no pós-operatório abdominal. Esse é um estudo de 2020, que prediz mortalidade em pacientes com disfunção orgânica depois de uma gastrectomia por câncer gástrico. Então, a gente sabe que a gastrectomia é importante no tratamento de câncer, e esse estudo foi feito no Hospital da Universidade Nacional de Seul, de 2005 a 2014, e foram vistos esses pacientes com câncer, falência de órgãos pós-operatória e mortalidade intra-hospitalar. Foram vistos mais ou menos 7.300 pacientes. Desses pacientes, 80 tiveram algum tipo de disfunção orgânica. Para predizer disfunção orgânica, eles usaram o APAST-4, o SAPS-3, além dos exames laboratoriais. E a maioria desses doentes eram MASA-2. Então, dos 80 pacientes, 42 tiveram alguma complicação local. E entre eles, 19 foram pacientes que tiveram uma coleção intraabdominal, 12 deles tiveram um sangramento intraabdominal e 11 tiveram alguma desordem do tipo de motilidade intestinal. As complicações sistêmicas, a maioria delas foram complicações pulmonares, né? Então, as complicações pulmonares foram vistas em 86% dos doentes, 25% dos doentes tiveram alguma disfunção renal e 38% desses pacientes tiveram uma disfunção cardíaca. Como causa de falência orgânica, então, a principal foi a falência pulmonar associada à pneumonia, sendo que 30% desses pacientes tiveram essa complicação. E as complicações do sítio cirúrgico. A hemorragia foi vista em 11% dos pacientes e a infecção do sítio cirúrgico em 16% dos pacientes. 6,3% dos pacientes tiveram um infarto e 7,5% dos pacientes tiveram um AVC. Foram vistas, então, nesses doentes, 1,1% desses pacientes tiveram uma complicação grave, e as principais causas de falência de órgãos e morte foram uma insuficiência pulmonar e complicações do sítio cirúrgico. Juntos, eles representavam mais de 70% dos pacientes. Nesse gráfico, ele é bem interessante porque nas colunas a gente consegue ver o número de pacientes que tiveram aquela disfunção. E a linha mostra para a gente a taxa de mortalidade. Então, por exemplo, a falência pulmonar foi vista em 35 pacientes, mas a mortalidade relacionada a isso foi vista em 8,6% desses doentes. As complicações do sítio cirúrgico, 22 pacientes tiveram e 16,7% dos pacientes apresentaram mortalidade. E a progressão do câncer foram vistos em 4 pacientes e 100% dos pacientes tiveram a mortalidade. O SAPS-3 foi o que mostrou, foi o melhor preditor para mostrar uma falência terapêutica em pacientes da UTI. Além disso, a idade maior que 70 anos, a perda de peso, a albumina menor que 3 e a ressecção combinada do gástrica com pâncreas aumentou a mortalidade em 30 dias. Outra cirurgia que a gente vê bastante aqui também, né, no nosso serviço, é a cirurgia hepática, né? Então, esse estudo, esse estudo de 2020, ele foi feito para ver preditor de complicação pós-operatória depois de uma ressecção de hepatocarcinoma. Então, os pacientes do estudo foram submetidos à ressecção hepática no Hospital Geral de Singapura e foram vistos de maneira retrospectiva de 2001 a 2016.
Foram, então, incluídos 888 pacientes e 273 desses pacientes tiveram complicações. E quais foram essas complicações, né, relacionadas? Então, as complicações relacionadas às complicações hepáticas foram principalmente a falência hepática no pós-operatório, de 65 pacientes que tiveram complicações locais, 20 tiveram falência hepática. Além disso, 19 pacientes tiveram complicações relacionadas à hemorragia com necessidade de transfusão, e 10% deles, 10 pacientes, precisaram ser reoperados ou de uma intervenção radiológica para parar esse sangramento. Novamente, da parte sistêmica, as complicações pulmonares foram as mais frequentes, e a pneumonia com necessidade de antibiótico foi vista em 29 desses 56 pacientes. Do que diz respeito às complicações cardíacas, 45 pacientes tiveram, sendo que 31 pacientes tiveram arritmia e 14 tiveram um IAM. Além disso, os pacientes que apresentaram febre com necessidade de antibiótico, seja por atelectasia, por infecção urinária ou por uma sepse de foco indeterminado, foi bem frequente também, né? De 87 pacientes, 61 apresentaram isso. Além disso, eles viram que ter hepatite B, uma plaqueta aumentada e uma asa maior do que 2, foi preditor independente de complicação. As cirurgias pancreáticas, elas também são cirurgias importantes para o tratamento do câncer de pâncreas, e 20% dos pacientes que apresentam câncer de pâncreas conseguem fazer essa cirurgia, né? Conseguem ter um diagnóstico no momento ideal para fazer essa cirurgia. E esse estudo, ele viu a admissão de rotina desses pacientes que fizeram uma pancreatectomia na UTI. Então, foram vistos pacientes de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2014. E o objetivo desse estudo era definir a incidência e os fatores associados à internação na UTI. Então, eles queriam entender o que levava esse paciente na UTI, né? Então, eles dividiram os pacientes em internação de rotina e internação não rotineira. Como internação de rotina, eles entenderam que eram aqueles pacientes que o cirurgião solicitava uma vaga antes da cirurgia, esses pacientes faziam a cirurgia, iam para a UTI e ficavam menos de 24 horas na UTI. É o que a gente vê com frequência, né? O paciente vem, a gente faz uma monitorização e se tiver tudo bem, ele vai de alta no outro dia. E como internação não rotineira, eles entenderam que eram aqueles pacientes que iam no pós-operatório imediato e ficavam por lá, vão na UTI por mais de 24 horas. Eles viram, então, que a maioria dos pacientes que iam para a UTI de forma rotineira eram aqueles que tinham feito alguma reconstrução vascular, 12% desses doentes, né? E os pacientes que precisavam de uma transfusão perioperatória, 36% desses pacientes. E eles não viram associação entre idade do paciente e o gênero, feminino ou masculino. Desses pacientes que foi estudado, 28,1% deles apresentaram alguma complicação após a ressecção pancreática, sendo que 10,4% dessas complicações foram pulmonares, principalmente pneumonia, e 14,5% foram relacionadas ao gastrointestinal, ao aparelho gastrointestinal, sendo que a fístula biliar, as coleções intraabdominais foram as principais, foram as mais frequentes. A falha no resgate ocorreu em 2,9% dos pacientes que apresentavam complicação. E ele entendeu como falha no resgate os pacientes que apresentavam uma complicação e que acabavam indo a óbito no intraoperatório. E ele comparou os pacientes que foram internados de rotina na UTI e os pacientes que foram internados de forma não rotineira na UTI, para ver se tinha alguma diferença da incidência dessa falha no resgate. Ou seja, esses pacientes que eram internados na UTI, quando complicavam, morriam menos do que os pacientes que eram internados de forma não rotineira. E não foi visto diferença. Então, um
em cada 2 pacientes internados na UTI após a cirurgia pancreática ficou na UTI por menos de 24 horas. Então, entendido as principais complicações, esse estudo ele tentou mostrar se existe um score, né, se seria possível ter um score para predizer uma disfunção orgânica pós-operatória precoce. Então, esse SAS, o score APGA, ele foi um estudo observacional prospectivo que incluiu pacientes com diagnóstico de câncer e que foram submetidos à cirurgia oncológica, e essa cirurgia poderia ser tanto uma cirurgia curativa, quanto uma cirurgia para avaliação, uma cirurgia restauradora, o mesmo diagnóstico, e esses pacientes foram seguidos durante 20 dias. Nesse score, eles viam principalmente parâmetros no intraoperatório. Então, eles viram a estimativa da perda sanguínea desse doente, a PAM desse doente e a frequência cardíaca. Por exemplo, um paciente que no intraoperatório perdeu 1.000 ml, ele pontua 0 nesse score, né, no SAS. E um paciente que teve uma PAM de 54, ganhou 1 ponto. Um paciente que a frequência cardíaca dele ficou 66. Então, ele ganhou 2 pontos. Então, seria 3 pontos do SAS. O SAS vai de 0 a 10, sendo que quanto menor o SAS, mais chance de ter uma disfunção orgânica precoce. Na tabela, a gente consegue ver que foram seguidos 205 pacientes. Desses, 82 tiveram um SAS entre 0 e 7, e 123 tiveram um SAS entre 8 e 10. Das complicações observadas, as complicações cardiovasculares, 15 pacientes tiveram, sendo que 13 deles tiveram um SAS baixo. Lembrando que quanto menor o SAS, maior a chance de ter uma disfunção orgânica precoce. E somente 2 tiveram um SAS entre 8 e 10. As disfunções renais, 18 pacientes tiveram apresentaram disfunção renal, 12 deles com um SAS mais baixo. Então, o SAS, ele mostrou ser um bom score para predizer uma disfunção orgânica precoce, mas se a gente ver as complicações pós-operatórias, ele não mostrou muita diferença. Dos 30 pacientes que tiveram uma complicação clínica, 18 tinham um SAS baixo e 12 tinham um SAS mais alto. Então, não foi significativo essa diferença, né? Diferente do ASA, que só vê comorbidades perioperatórias do doente, o SAS, ele é um score que é fácil de ser utilizado no pós-operatório imediato, né? Então, ele foi bom para identificar pacientes cirúrgicos oncológicos com risco de disfunção orgânica pós-operatória precoce. Então, a gente teve um exemplo desse score que prediz disfunção orgânica, e seria interessante a gente entender também quais são os pacientes que têm o benefício de ir para a UTI, né? Já que a gente viu um estudo que mostra que os pacientes, eles ficam pouco tempo na UTI no pós-operatório. Então, esse estudo de 2022, ele teve como objetivo identificar fatores de risco para admissão na UTI e desenvolver um namograma para prever a admissão obrigatória desses pacientes na UTI após uma gastrectomia por câncer gástrico. Então, foram vistos pacientes submetidos à gastrectomia por adenocarcinoma gástrico de janeiro de 2010 a julho de 2019 no Hospital Memorial Sun Yat-sen. O total dos pacientes foram 999 pacientes, e ele dividiu em 3 grupos. Um grupo de não necessidade de internação na UTI, e esses pacientes foram um número de 956, um grupo de internação obrigatória na UTI, que foram 43 pacientes. Agora eu vou explicar o que ele entendeu desses grupos, né? O grupo de internação desnecessária na UTI é o grupo dos pacientes que vão para a vigilância, né? Aqueles pacientes que vão para a UTI no pós-operatório, ficam ali por 24 horas na UTI, sendo monitorizados, e depois eles vão
para a enfermaria. O grupo de internação necessária na UTI são pacientes que foram no pós-operatório imediato e que atendiam ao requisito de internação obrigatória na UTI, que seria necessidade de ventilação mecânica, necessidade de droga vasoativa, ou um paciente que teve alguma intercorrência no intraoperatório. Ele ainda colocou outro grupo, que é o grupo de internação não planejada na UTI, que seriam, então, pacientes que foram para a enfermaria nesse pós-operatório e que necessitaram de cuidados intensivos, seja por drogas vasoativas ou por ventilação mecânica. E nesse gráfico a gente consegue ver a razão pela qual esses pacientes eles saíram da enfermaria para ir para a UTI. Então, 25 pacientes participaram desse grupo e as principais causas foram necessidade de reabordagem por um sangramento intraabdominal, novamente a infecção pulmonar, 7 pacientes desses 25 apresentaram uma infecção pulmonar, e sepse de foco indeterminado, 4 pacientes tiveram classificados como pacientes sépticos, com necessidade de cuidados intensivos. E aí foi criado um namograma, Então, os preditores de necessidade de UTI foram idade, o status ASA, o tamanho do tumor, a estimativa de sangramento no intraoperatório, a necessidade de transfusão, e quanto mais para a direita, mais esses pacientes pontuariam, maior seria o número total de pontos, e maior seria a necessidade desses pacientes ir para a UTI. Então, lembrando da aula, a gente entendeu hoje quais são as disfunções orgânicas, como que elas acontecem no perioperatório, como que elas acontecem a nível celular. Vimos também as quimioterapias, as toxicidades desses quimioterápicos e por que a gente precisa entender isso. Vimos as principais cirurgias oncológicas abdominais, vimos a gastrectomia, a hepatectomia, a pancreatectomia, e a gente viu que a principal disfunção encontrada nesses doentes foi a disfunção pulmonar, principalmente relacionada à pneumonia. Dei um exemplo também de um score que prediz disfunção orgânica precoce nesses doentes e um namograma que mostra para a gente quais pacientes que teriam mais indicação de UTI. Então, é isso. Deixo aberto agora para as perguntas. Muito obrigada. Acho que uma boa revisão, Camila, sobre o tema, acho que você passou aí por diversos órgãos e sistemas, e já que o professor Davi está aí presencialmente, eu vou deixar com ele a palavra, se alguém quiser fazer um comentário aí na plateia ou alguém que estiver online, fiquem à vontade. Camila Henrique, R2 da anestesia, primeiro parabéns aí pela aula muito boa, completa, tema muito extenso. Mas, tá me escutando? Tô. Beleza. Talvez essa pergunta vá mais para o professor Davi, mas puxa um pouco do que você falou lá no começo, sobre talvez em cirurgias oncológicas o opioide não ser a melhor escolha, Eu lembro quando começou aquela discussão de opioide free e tal, talvez o opioide free estaria relacionado com menor incidência neoplásica. Se você tem visto alguma evidência mais recente aí sobre isso? Não, na verdade não tem ainda muito controverso. Existe lâmina mostrando que os leucócitos e neutrófilos eles têm receptores na parede e isso diminui um pouco a função. Agora, transportar isso para estudo de grande impacto, provável que consiga fazer uma cirurgia adequada. O que a gente tem feito para aquelas tumores abdominais extensos, que vai para high-tech,
Usualmente, a gente usa mesmo a tradicional peridural com um opioide de tempo mais curto, tipo fentanil mesmo, em doses mais baixas, né? Isso tem controlado bem a dor no pós-operatório, mas esse abdominal, como a própria Camila disse, fica muito complicado, porque depende muito do tumor, a evolução é completamente diferente, não dá para você, às vezes, comparar o hepatocarcinoma ou mesmo um adenoma de pâncreas, o diagnóstico, quando é feito, está bem mais avançado, do que uma gastrec que foi feita endoscopia e detectou lá. Você vai comparar esses dois tipos de paciente, a evolução é diferente. Então, você coloca tudo do mesmo tempo no mesmo saco, às vezes os resultados não são aqueles que você esperava, entendeu? Então, nós não temos ainda um estudo assim que taxativamente fala, olha, o opioide é ruim, tem que evitar o opioide. O que a gente sabe é o clássico, que ele aumenta o nível, que ele aumenta a retenção urinária, e aí a gente usa uma dose, desde que possível, menor. Não sei se eu respondi. Obrigado. Obrigada pela aula. Em relação à complicação é complicação pulmonar, está relacionada à distensão abdominal, a dor no pós-operatório, eu pensaria em talvez prolongar o meu tempo de paciente no em relação mecânica por esse tipo de complicação, ou eu não penso nesse sentido de fazer esse tipo de motivação, mas postergar no sentido de pensar que o paciente vai ter mais tensão abdominal, vai ter uma redução de capacidade de withdrawal funcional, ou não teria benefício. Então, vamos pensar uma coisa. O pessoal do online, vocês escutaram? Camila, você escutou a pergunta porque a Letícia Não, Acho que não está bom, não. não escutei. Esse modelo de aula funcionar, o microfone tem que captar as perguntas da matéria. Então, eu sugeriria primeiro uma adequação técnica para que esse modelo de reunião funcione. Se o microfone não captar as perguntas da plateia, a gente vai ficar com o microfone aqui na sala, entendeu? Eu não tinha mais isso. A Letícia perguntou, pessoal, eu não sei se é um problema do tom de voz da Letícia. Quando eu falo, vocês escutam? Fala, escuto, chefe. Escuta bem o suficiente para a gente ter uma reunião híbrida? Escuto. Escuta, se falar alto, a gente ouve. Ah, mas tem que ter uma pessoa com o Mas, meu tom de voz para funcionar, entende? mas eu acho que o ideal para a próxima vez seria que a gente providenciasse um fone que pudesse passar pela plateia. Pudesse passar Ou colocasse esse fone aí no meio do anfiteatro para que ele pudesse captar melhor. Mas a Letícia perguntou, e eu acho que tanto o pessoal da UTI, o pessoal da anestesia poderiam responder, Davi, e eu tinha exatamente a mesma pergunta da Letícia, né? Porque na sua aula, Camila, a gente apreendeu, né, uma coisa que já é intuitivo, de que nós, na UTI, sofremos com as complicações pulmonares desses pacientes, tá? Eles são o ônus que a gente paga. E a minha pergunta é justamente essa, né? O que é a melhor conduta? Que é este paciente vir já estubado de sala e a anestesia prover todas as condições necessárias para entregar o paciente estubado para nós, com os riscos que vêm com este fato, ou se nós deveríamos ter uma estratégia mais conservadora. Tá? Eu acho que talvez os conhecimentos complementares aqui possam ser úteis. Então, com a palavra, primeiro que entuba o doente, doutor Davi. Olha, Camila, eu tenho a impressão que isso é caso a caso, né? Aí fica essa coisa, ele está em cima do muro. Mas o fato é esse: tem paciente que você tem ele na mão, você sabe que a analgesia está adequada, no intraoperatório você já consegue sentir isso. Você passou um cateter peridural, foi bem locado, você está usando pouco anestésico, você sabe que esse paciente, a cirurgia não teve sangramento, a cirurgia foi relativamente curta, você sabe que você vai dar para estudar esse paciente dentro da sala, estudar, se ele sair sem dor e com uma lesão pulmonar pequena,
você vai conseguir estubar ele e ele vai ter a vantagem de não ir entubado por uma unidade de terapia intensiva. E talvez nem precise ir mesmo, né? Isso vai depender do julgamento clínico do anestesista na hora. Okay? Agora, aqueles pacientes que complicaram, paciente que teve sangramento, que você teve que usar opioide, porque a peridural, ou seja, qual for o método escolhido, não foi adequado, esse paciente é mais adequado que ele vá entubado, né? E aí é o preço que a gente vai ter que pagar. Em ventilação mecânica, não importa se você fizer uma protetora ou não. Alguma lesão pulmonar você vai ter. Maior ou menor, mas você vai ter. Entendeu? E a tendência, quanto mais rápido recuperar esse paciente, melhor para ele, né? Melhor será para ele. Mas os mesmos critérios na UTI para estupar, eu acredito que vai ser semelhante ao que a gente usa no pós-operatório imediato, né? Não sei se eu com isso. Desculpa. As complicações da anestesia, aquela que fazia principalmente edema pulmonar, aquele que exagerou na infusão de líquidos, são os tradicionais. Eu concordo com o professor, eu acho que a decisão é individualizada, apesar da gente, da Camila ter mostrado, né, esses scores e tudo, no próprio nanograma que ela colocou, eles são norteadores, né, mas a conduta ela é individualizada até porque são pacientes muito heterogêneos, são cirurgias muito distintas, e como a gente viu, esses pacientes são muito diferentes entre eles, então eu concordo com o professor, acho que individualizada essa decisão, até mesmo aqueles pacientes que vão para a UTI para serem estubados lá com maior calma, com maior tempo para a gente poder analisar se essas disfunções orgânicas vão aparecer ou não, até mesmo nesses pacientes a estubação precoce, né, sempre é o que a gente busca. Mas lembrando que não só acordar bem, não só respirar bem, mas às vezes esses pacientes têm outras disfunções orgânicas, né? Como a Camila mostrou, eles podem padecer de disfunção cardiológica, cardiovascular, nesse contexto. E numa situação como essa, talvez a ventilação mecânica proteja o paciente ou prover possibilidade de tratamento para essas outras disfunções, e quando tudo estiver sinalizando, né, de maneira individualizada que a situação esteja controlada, a extubação o quanto antes, como o professor comentou, acho que é a melhor escolha mesmo, individualização. Alguma pergunta, galera? Eu tenho mais um comentário para todos aqui, também da apresentação da Camila. Primeiro, eu queria fazer uma pontuação do quanto isso é importante, né? Recentemente, a gente analisando os eventos adversos lá da UTI, todos aqui sabem que a UTI leva muito a sério eventos adversos que a gente tem, a gente remeteu a esse evento, uma das nossas pacientes, a não termos estubado o doente no pós-operatório como talvez pudéssemos ter feito. Uma senhora de idade. Deveria ter sido estubado no pós-operatório, não foi. Aí ficou com sedação, quando não devia ter ficado, e foi ficando, e uma coisa puxou a outra, puxou a outra, puxou a outra. Ou seja, é muito sério isso, né? E a UTI falha também, porque eventualmente a gente decide que não vai estubar à tarde, porque é inseguro estubar pacientes durante a noite na UTI. Nós temos um protocolo de não estubação de pacientes que estão em VM prolongada durante a noite, a gente posterga para o dia seguinte, mas isso não se aplica a paciente pós-operatório imediato, e acaba havendo um pouquinho de confusão, eventualmente, né? Então, essa doente foi postergada para o dia seguinte, e daí foi um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Então, essa coisa é muito importante. A gente tem residência da terapia intensiva nos ouvindo, né? A gente tem um dobro de atenção, é para estubar mesmo, né? Nosso protocolo não se refere a pacientes de POI, né? Se refere ao doente que está falhando, que está em ventilação mecânica, a gente tem medo de falhar a situação, tá? Mas o meu comentário, Camila, tem a ver com a última colocação sua, interessante sobre essa questão da decisão de ir para a terapia intensiva ou não no pós-operatório, que quem faz, em última análise, são vocês, anestesistas, né? Então, na nossa visão, é muito interessante isso. A UTI, todos os dias, dá entre 3 e 7 vagas por centro cirúrgico.
Tá? Então, quando a gente tem vaga, a gente dá. Quando a gente não tem vaga, a gente olha no APA. Se o APA, hoje respeita o APA. Se não tem APA, acabar de uma vaga, um pouquinho aqui, e não tem APA. O APA está dizendo sem reserva de UTI. Eu remeti imediatamente ao nosso grupo da anestesia, dizendo, não tem APA. Nós não vamos dar vaga. A gente tem a vaga, nós não vamos dar. Porque quem define é o anestesista. Tá? Se a anestesia disser, a gente dá. Então, em última análise, quem decide o nosso destino, nossa taxa de ocupação, é a anestesia. Porque quando eu dou 7 vagas, quando a gente dá 7 vagas para vocês de manhã, e ao longo do dia a anestesia decide não usar a vaga, promete o quê? A nossa performance hospitalar. Né? Porque pediu a vaga e não usou a vaga. Nossa taxa de ocupação vai lá para cima. E alguém tem interesse em manter taxa de ocupação alta. Não pode ter leito vazio. Então, em todos os aspectos, essa decisão que você mencionou aí, Camila, é muito importante. Quem decidir quem vai para UTI ou não, e quando a gente cede a vaga de manhã, o que faz o anestesista? Recuar e não usar a vaga. Por que ele não está usando a vaga e qual é a consequência dele decidir não usar a vaga? Já disse uma consequência para nós. Aquele leito ficou preso o dia inteiro e a gente deixou de dar ele para outra pessoa. Tá? E nosso indicador foi lá para baixo. E para o doente? Então, eu acho, sabe, Davi, primeiro eu queria ouvir vocês da anestesia com relação a isso, né? Então, Camila nos mostrou vários scores, várias coisas que fazem parte da tomada de decisão. Mas, às vezes você deve. E existe readmissão na UTI. Isso. Doutora, acho que um dos fatores, Camila, me corrija se eu estiver enganado, é que o nomograma que você mostrou leva em conta fatores inflamatórios, né? Tem sangue perdido, então não é algo para usar antes da cirurgia, é algo para usar depois que a cirurgia acaba, é isso? Não, o nanograma, ele faz ele usa idade, usa o ASA, a PAM, usa se precisou ou não de transfusão, então é tanto comorbidades pré quanto intraoperatórias, ele faz as duas coisas. Operatório, né? Transfusão. Então, fica difícil usar isso, por exemplo, para prever antes da cirurgia, né? Então, acho que é o que o doutor Davi falou, a individualização, né? Se no caso foi mais lisa, entre aspas, do que a gente imaginava, acho que por isso alguns especialistas optam por não mandar para a UTI. Isso aí acaba acontecendo uma cadeia de eventos, Camila, porque existe um fator que a anestesia e a UTI sofrem, que é a imprevisibilidade do intraoperatório. Já cansei aqui na terça-feira pegar paciente da gastro, que infelizmente, que é a nossa realidade, ficou 8 meses no ambulatório, foi para a mesa cirúrgica, abriram, viram que não havia condições de ressecabilidade do tumor e fecharam. E ele tinha um TIP, mas isso não é um caso só, não estou baseando na exceção, isso é muito comum. E o contrário também ocorre. Você pega aquele paciente que não era previsto e, de repente, a imprevisibilidade do cirurgião acaba levando o paciente a uma situação que ele vai precisar de... Esse problema da imprevisibilidade é que esses scores... a imprevisibilidade desses scores é que dificulta um pouco. Entendeu? Por exemplo, esse Apgar Score, ele foi baseado em vários tipos de câncer abdominal, mas eles não são iguais. O câncer do pâncreas, o câncer gástrico, o câncer intestinal, tem técnicas anestésicas e pós-operatórios diferentes. Então, é difícil se colocar tudo. Tá? Algo semelhante que houve no estudo SAFE lá da hidratação de 2000. Colocaram tudo dentro do saco com score só de sopa e as análises de subgrupo, né, que vieram 4 anos depois. Né? Precisa tomar um pouco só de cuidado com esses scores nesse sentido. Câncer abdominal é muito diferente um de outro e a imprevisibilidade do intraoperatório leva o anestesista e a UTI sofrer. Não é só você, a gente sofre muito também, entendeu? Não tem esse paciente aqui, complicou, vai precisar de UTI, tem vaga? Não tem vaga.
vai lá para a recuperação com tratamento subótico. Deixa eu só complementar. Posso complementar um pouquinho? Eu não ouvi muito bem o professor Davi, mas assim, eu acho que são vários aspectos, né? Assim, óbvio, quem define isso é quem faz o APA, né? Mas são vários aspectos que definem a ida de um paciente para UTI, né? Acho que sem dúvida um deles é imprevisibilidade, o que eventualmente pode acontecer durante o ato cirúrgico, mas também assim tem outros aspectos que são importantes que às vezes a gente indica o pós-operatório em UTI só pelo fato de características específicas do paciente, né? Se ele tem uma baixa capacidade funcional, se ele tem múltiplas comorbidades, né? Eu acho que, né, no caso específico de cirurgia oncológica abdominal, são grandes cirurgias que, por si só, né, já caracterizam aí um pouco essa necessidade de pós-operatório em terapia intensiva, e a questão da imprevisibilidade que foi comentada, sabe? Então, assim, eu não sei se esses pacientes que fazem grandes procedimentos, são submetidos a grandes procedimentos, né, que na maior parte das vezes vão ter alguma comorbidade, se eles não deveriam ir de praxe para terapia intensiva, sabe? Eu um pouco concordo com o Flávio, sabe, Davi? Eu estou fazendo essa coisa provocativa aqui, até para a gente daqui gerar uma coisa do nosso departamento, sabe? A gente precisa interagir melhor. Então, seria o caso da gente, por exemplo, perguntar se existe um follow desses pacientes que não vão, porque a gente não readmite, tá? Então, acontece a gente readmitir. Eu não sei dizer quando, mas se me perguntarem, e os residentes da anestesia estão lá conosco, um ou outro caso vem depois, tá? O quanto vem, eu não sei responder. Quanto eles poderiam evoluir melhor se eles tivessem passado as primeiras 24 horas na UTI, a vaga já foi cedida. Ela já está perdida. Nós já não admitimos o cliente. Tem outro fato, nós estamos trabalhando com uma melhor qualidade em termos de nós não negamos vaga para o centro cirúrgico há mais de ano. Desde que fechou o pronto-socorro, nunca aconteceu uma cirurgia ser suspensa por falta de vaga. Teve um ou outro dia que atrasou para entrar até a gente se resolver, mas negar não. Tá? Então, talvez a gente possa ter um diálogo melhor. E também, o que é importante a anestesista saber é que nós estamos vendo os atos. Entendeu? Então, cuide dos atos. Por exemplo, este caso que eu acabei de citar, não tinha reserva de UTI, mas a anestesia acabou de me dizer claramente que precisa de UTI. Não tem a menor dúvida disso. Então, nós já vamos ceder a vaga. Então, cuide dos atos. Nós estamos respeitando o que vocês nos dizem para fazer. Né? Então, talvez se a gente cuidar do APA mais rigorosamente e usar a vaga, a gente talvez beneficie o paciente. Pelo menos até ficar ruim de novo. Quando abrir o pronto-socorro, talvez fique ruim novamente. E a Fábio? Não, acho que é isso. Não sei se o Tiagão quer fazer algumas considerações, Tiagão, porque a gente está encerrando. Camila? Eu queria agradecer muito a Camila pela essa revisão, né? Achei que a gente conseguiu, dentre, né, ser multifacetado, né, esse tema, né, difícil de reunir coisas tão heterogêneas, né, numa aula só, mas acho que foi muito proveitoso, a gente aprendeu bastante. Parabéns, Camila, obrigado aí também pela discussão que todos vocês enriqueceram aí no final. Acho que foi fundamental não só para o nosso aprendizado, mas também para a gente clarear, né, as decisões que a gente tem aí no operacional aí do nosso serviço. Muito obrigado. Professor Davi, o senhor encerra daí? Eu já encerrei.